Olá, seja bem-vindo à quarta aula da Jornada do Catequista. E hoje nós vamos reprisar as 3 aulas da jornada para aquelas pessoas que não conseguiram assistir ou para você que quer reprisar também, relembrar tudo aquilo que eu falei nesses últimos 3 dias. Eu vou mostrar para você que está aqui o roteiro exato para ser um catequista top, se sentindo mais autoconfiante, mais leve e mais seguro para catequizar. Esta é a minha missão. E como sempre, nós vamos iniciar esta jornada do catequista, esse aulão, reprisando essas 3 aulas, rezando uma Ave Maria, como eu faço todas as aulas da jornada, tá bom? Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãezinha querida, protegei-nos, guardai-nos, colocai-nos debaixo do vosso manto sagrado e protetor. Fazei com que nós possamos caminhar sempre seguindo os seus passos como modelo de evangelização. Amém. Para quem está chegando agora, eu sou Raquel Lemos, sou idealizadora da Catequese Fora da Caixinha. E eu sou uma catequista que começou do zero. Nem a Bíblia eu sabia abrir e manusear. Não conhecia a história da salvação, não sabia nem o que era isso, não sabia que a igreja escrevia documentos para todo mundo e muito menos para os catequistas. Quando eu comecei, não tinha formação de catequista. Se fosse nos dias de hoje, eu teria a Raquel para me ajudar, mas na minha época não tinha. A gente recebia um livrinho que tinha que se virar nos 30 com esse livrinho. Foram tempos de muitas dificuldades, muito sofrimento. Eu chorei, eu sofri, eu ficava triste, eu não sabia como lidar com todas as dificuldades que eu estava passando na catequese. Eu não tinha pedagogia, nem um método, uma metodologia catequética, e nem habilidade com as crianças e com os jovens. Era muito difícil. Eu não sabia atrair os catequizandos, não tinha uma boa comunicação com eles, não sabia qual era a linguagem deles, enfim, foi um tempo de caos. Você já passou por isso também? Conta aqui para mim. É difícil para você, alguns momentos, algumas situações onde você sente que dá um desespero, não sabe nem o que fazer? Pois bem, isso tudo aconteceu comigo. Só escreve aqui para mim para eu saber se isso aconteceu com você também. Tudo era muito difícil, mas eu tive um mentor maravilhoso que foi o Padre Bush. Ele abriu os meus olhos para aquilo que eu poderia fazer naquele momento e me mostrou onde eu iria chegar se eu estudasse, se eu aprofundasse e se eu fizesse aquilo que estava me orientando. Era buscar formação, buscar subsídios, elementos que me ajudassem na minha caminhada, porque eu não sabia nada. Por isso, eu estou aqui nas redes sociais para ajudar os catequistas também. Como isso foi muito difícil para mim, e eu consegui estudar, aprofundar, ter muito conhecimento, não é tudo, não sei tudo, a gente não sabe tudo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, ou que sabe muito pouco. Enfim, o pouco que eu tenho, eu estou aqui para ajudar você, catequista. Eu recebi muito e eu quero retribuir da melhor forma e atingir muitos catequistas com os meus 30 anos de muitos estudos e dedicação à catequese. Eu sou especialista em catequese pela Unisal Pio XI, sou especialista em desenvolvimento humano pelo IBC em São Paulo, sou fundadora presidente da Associação Católica Pequeninos do Senhor, onde eu trabalhei durante 20 anos e eu trago uma experiência assim muito grande na evangelização de crianças de 3 a 7 anos. Escrevi 4 livros neste período com a nossa equipe, que foram editados pela editora Paulina, chama Catequese na Primeira Infância. E escrevi o livro Dia a Dia com Maria e o livro Seja Incrível em 40 Dias. Como hoje eu vou fazer uma aula, que é um aulão, que é uma retrospectiva, eu não tenho condição de ficar mostrando para vocês tudo isso que eu estou falando,
porque senão a gente acaba estendendo muito, tá bom? Pois bem, eu falei um pouquinho sobre mim, mas vocês verão outras pessoas falarem sobre o que aprenderam comigo. É muito melhor elas falarem do que eu falar, tá bom? Então, quero compartilhar aqui com vocês, começar essa nossa aula de hoje com um vídeo que vocês vão ver vários catequistas falando sobre aquilo que eles aprenderam, tá bom? Então, para você conhecer um pouquinho o meu trabalho, a minha linguagem e o que é o resultado que esses catequistas têm ao longo das formações que eles fazem comigo, tá bom? Bora lá? Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ver o que essas catequistas falam. São alunas da Catequese Fora da Caixinha, tá? Eu sempre tive uma necessidade de buscar mesmo isso, de ser mais criativa, né, de querer, mas, assim, uma dificuldade muito, era muito travado na catequese. Então, quando comecei a fazer, foi uma coisa que me foi destravando, sabe? Eu consegui ficar mais segura. E a cada módulo, a cada aula, aquilo foi se intensificando cada vez mais. Então, foi muito bom mesmo, né? Então, para mim, foi a segurança. Eu sentia travada. E isso, graças à Catequese Fora da Caixinha, esse curso, eu consegui. Então, eu estou bem mais, assim, mais leve, sem aquele medo, sabe? Aquela coisa, tanto também que assumi a coordenação da minha paróquia esse ano, né, convidada pelo padre, também estou numa comissão da diocese, então foi acontecendo coisas, né, que eu acho que tudo isso com a ajuda aí da Catequese Fora da Caixinha. Então, isso, né, veio ajudar muito a me dar segurança naquilo que eu estou fazendo, né? Me ajudou muito. Me sentia bastante segura, não só na catequese, mas como pessoa. Mais catequistas, mais pessoas, né, acho que deveriam fazer esse curso, que é fantástico. Um divisor de águas, como se diz, né? Me ajudou bastante, principalmente me conhecer melhor, a saber lidar mais com as pessoas, né? Com as filhas, com o marido, com as pessoas com quem eu convivo na comunidade, né? Entender melhor, entender os valores delas, né? Que não são os mesmos que os meus, muitas vezes, né? E que em tudo eu preciso, né? Que buscar conhecimento, né? Qualquer coisa que eu faça, né? Conhecimento para mim, eu acho que foi uma coisa que me abriu, assim, demais, essa necessidade, né? Eu sempre, principalmente o fato de tirar tempo para ler, né? Eu sempre me cobrei muito isso. Sentia necessidade, mas não tirava o tempo para isso. Hoje já não. Hoje eu consigo sentar, tirar um tempo para ler a Bíblia, para ler livros, né? Acho que eu nunca li tanto livro em toda a minha vida. Acho assim que, nossa, foi muito, 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 muito importante. Tudo vem somar, tudo tem me ajudado bastante. A Catequese Fora da Caixinha, para mim, foi uma mudança de dentro para fora. Mexeu demais comigo. Eu chorei, sabe? Sabe quando você parece que você acha que você tem um ponto de equilíbrio e aí você, de repente você descobre que não, e aí, de acordo com as dinâmicas que iriam ser trabalhadas em cada encontro, nossa, eu chorava demais, sabe? Como diz Paulo lá, avançar para as águas mais profundas. Então, assim, eu acho que a Catequese Fora da Caixinha é essa água mais profunda. Se eu quero, e eu gosto, tenho prazer, hoje eu tenho muito mais, né? Sabe? Mas todos os encontros que eu assisti até então, eles foram, assim, transformadores. Tanto para mim, quanto, assim, para os meus catequizandos, da família. Eu, assim, tive um outro olhar, principalmente com o olhar da família. Hoje, assim, eu tenho os pais muito participantes e, assim, a gente vê a diferença, sabe? É muito bacana. Fazer o curso foi muito bom, porque abriu o meu horizonte. Foi, assim, um leque de novas possibilidades, de novas maneiras, de novas formas que a gente podia, meios que a gente podia utilizar na catequese para torná-la mais dinâmica, mais atraente, né, para as crianças. E, sobretudo, assim, a Catequese Fora da Caixinha, para mim, me ajudou muito na questão das relações interpessoais, né? Me conhecer o outro, do trabalhar em equipe. Eu tinha muito medo de falar e alguma criança questionar ou perguntar alguma coisa que eu não sabia responder, e daí o que eu ia fazer. E com o curso eu aprendi que nem todo mundo vai saber tudo sempre. Eu consegui, tipo, me abrir mais, porque eu tinha um certo receio de falar bobagem. Eu tinha medo de pegar até a Bíblia na mão para fazer um evangelho para eles, ou a leitura. Não, hoje eu chego na sala, eu leio, eu faço, eu pergunto, eu questiono eles. Então eu me destravei bastante. Então, a minha catequese melhorou, assim, vamos dizer que de 10 para 1000. Que lindo os depoimentos, sabe? Cada vez que eu ouço, que eu vejo,
vem confirmando a minha missão, o meu compromisso. Isso pode parecer, essa realidade delas pode parecer distante para você, mas se você continuar comigo até o final da aula, eu vou te levar para o mesmo destino que elas chegaram, porque elas só chegaram nessa situação, com essa segurança que elas estão passando, porque elas um dia assistiram uma jornada do catequista, participaram lá da primeira aula, segunda aula, terceira aula, e elas foram até o final para ver o que eu tinha para oferecer para elas. Então, eu quero que você entenda que você também pode. Enquanto eu abro os slides para a gente entrar nos temas, escreva aí no chat, eu também posso. Quero que você tenha essa certeza que você também pode, assim como elas. Eu quero que você entenda que é possível você crescer, você ser um catequista incrível, seguro, inovador na catequese. Diga para você mesmo, se outra pessoa pode, eu também posso. Então, se aproprie dessa verdade e diga, eu também posso, tá bom? Para a gente ir direto ao assunto, vamos abrir a primeira caixinha e aprender o que é que todo catequista precisa conhecer. Veja o percurso que nós vamos fazer hoje. Eu quero que você entenda agora. Nós vamos abrir a primeira caixinha, nós vamos abrir 3 caixinhas hoje. Então, a primeira caixinha é a caixinha do conhecimento. Então, nós vamos seguir uma jornada, nós vamos subir um caminho. Eu quero que você entenda que caminho é esse, por onde nós vamos passar e o que nós vamos fazer, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Olha, como eu já falei, eu não consigo abrir o chat agora, mas eu quero muito ver depois esse movimento de vocês respondendo, falando. Eu topo, eu estou junto, eu também posso. Vão escrevendo aí, porque isso vai reforçando na mente de vocês essa capacidade que vocês têm e vocês podem também chegar aonde vocês quiserem, tá bom? Porque nós podemos tudo com Cristo. Tem uma frase minha que eu digo, sou tudo em Cristo. Porque com Ele nós podemos, sem Ele nós não podemos nada. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa jornada, esse caminho que nós vamos percorrer hoje aqui. O que nós fizemos em 3 dias, nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, no primeiro tema de hoje, vocês vão aprender sobre o conhecimento que o catequista precisa ter. O segundo tema é sobre espiritualidade do catequista. O terceiro tema é sobre a pedagogia de Jesus. E eu vou levar vocês para abrir essa caixinha e com a possibilidade de vocês saírem dela também. A jornada do catequista tem como objetivo abrir a caixinha para catequizar, tá bom? Então, meu objetivo hoje aqui, nesses 3 temas que eu vou desenvolver, que foram as 3 aulas, é exatamente abrir a caixinha para você, deixar entrar luz nessa caixinha para você enxergar o que é que tem aqui, para entrar um oxigênio, para poder oxigenar, para poder você entender melhor o que é, aonde você está e o que você está fazendo e o que você pode fazer. E ainda mais para você enxergar além, porque com a caixinha fechada você não enxerga nada, só o escuro ali no seu ambiente. Quando você abre, você começa a enxergar outras possibilidades. E é exatamente isso que eu faço durante a jornada do catequista, tá bom? Então escreve aí, eu também posso, tá bom? Hashtag eu também posso. Porque é muito gostoso, vai escrevendo e vocês vão movimentando e não dorme também, né? Porque muita gente fala, estou cansada. Eu duvido que durma na minha aula, mas enfim, pode ser que seja muito cansado e realmente. Vamos lá. A jornada do catequista, nós vamos abrir hoje, agora, nesse exato momento, a caixinha do conhecimento. São 10 conhecimentos básicos do catequista. Como eu disse, nós vamos fazer uma reprise dessas aulas, tá bom? E pelo menos para você que não teve a oportunidade de assistir, ou você que já assistiu para você relembrar, nós vamos passar lá todos esses 10 conhecimentos para você poder entender o que é que você precisa, tá? Então, os 10 conhecimentos básicos para transmitir a fé. Você que quer evangelizar, transmitir a fé aos seus catequizandos, entenda que você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter conhecimento, e eu falo primeiro porque é essencial, senão, se a gente não conhece a palavra de Deus, se nós conhecemos a história do povo de Deus, a vinda de Jesus e todo o ensinamento que ele deixou, como é que nós vamos poder passar a mensagem de Jesus Cristo para os nossos catequizandos? É simplesmente impossível, tá?
O Antigo Testamento tem 46 livros, anota aí se você não sabe, e o Novo Testamento tem 27 livros, tá bom? Essa é a nossa Bíblia, a Bíblia Católica Apostólica Romana. A Bíblia, gente, deixa eu interromper aqui, vocês vão ver, eu tenho aqui várias Bíblias, né? Enfim, o que que eu trago isso para você? Por que que há várias editoras e tem Bíblias com várias linguagens? A Bíblia Católica, ela é uma só. Você vai encontrar desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Gênesis, até o último capítulo e o último versículo do Apocalipse. Você vai encontrar em qualquer uma das Bíblias, da editora Ave Maria, da Vozes, da Paulinas, da Paulus, da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, todas elas têm os mesmos livros e as mesmas passagens bíblicas. Porém, o que muda é a linguagem, é a tradução. Às vezes uma linguagem é mais rebuscada, a outra é mais simples, a outra é mais pastoral, a outra é mais... Enfim, cada uma tem o seu jeito próprio de traduzir a Bíblia, tá bom? Então, por isso é que elas são diferentes. Eu tenho todas elas e eu gosto muito de ter, porque às vezes eu vou buscar um versículo e aquele versículo numa determinada Bíblia ele é mais complicado, mais difícil, o outro é mais facilitador, tem uma linguagem mais acessível. Então, é por isso que eu tenho. Mas o importante é que você tenha uma. Essa uma que você vai ter é aquela que você vai usar na sua catequese e os seus catequizandos também. Se for a mesma Bíblia, melhor ainda, tá bom? Porque aí todo mundo, quando faz a leitura, para a leitura orante do encontro, todo mundo lê as mesmas palavras, tá? Então, o ideal é que tenhamos, junto com os nossos catequizandos, a mesma Bíblia, tá? Então, continuando, primeiro conhecimento que nós temos que ter é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tá? Segundo item que nós devemos ter conhecimento é sobre a espiritualidade do catequista. O catequista tem várias espiritualidades, tá bom? E todas elas formam a espiritualidade do catequista. É a espiritualidade trinitária, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, a espiritualidade cristã, a espiritualidade missionária, espiritualidade bíblica, espiritualidade mariana, espiritualidade eucarística. Então, todos nós, como catequistas, temos aquele afeto, aquela espiritualidade, aquela relação com todas essas espiritualidades, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas no segundo tema da aula de hoje, que é sobre espiritualidade, tá? O terceiro item que todo catequista precisa conhecer são os sacramentos e mandamentos. E não é somente o nome, né? Batismo, confirmação, penitência, Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Não é só conhecer nome, não. É entender o que significa cada um desses sacramentos, por que que eles existem, enfim. É importante que você tenha esse conhecimento, tá? E os mandamentos também. Vamos lá. E os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. Nós encontramos esses mandamentos também no catecismo, e o catecismo é um dos livros também que o catequista precisa ter conhecimento, eu vou citar ele já já. Então, nós encontramos cada um desses mandamentos também dentro do catecismo da Igreja Católica, tá? E Jesus vem, então, no Novo Testamento, lá em Mateus 22, de 36 a 39, nós encontramos essa passagem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Guarda bem essa passagem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus vem e condensa todos os mandamentos nesses dois majoritários, tá bom? Continuando. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando. Os documentos da igreja. Muita gente não compreende muito bem essa questão dos documentos, tá bom? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Vou manter aqui nessa imagem pelo seguinte: nós temos aqui, ó, eu estou passando o mouse
o Vaticano II, os documentos do Vaticano II, aqui embaixo os documentos do CELAM, e eu já vou explicar isso para vocês, tá? Documentos do CELAM. Aqui atrás, os laranjinhas, os verdes e os azuis são os documentos da CNBB, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, um pin aqui, ó, Vaticano, CELAM e CNBB. Esses são os documentos da igreja. Vamos entender que documentos são esses, tá? Os documentos do Vaticano II, que são o Concílio Vaticano II, que é o último concílio que teve, ele vai completar 60 anos agora, no ano de 2025. Então, 60 anos se passaram e muita gente nunca lê os documentos e nem conhece esses documentos, tá bom? O Concílio Vaticano II, ele redigiu 16 documentos, sendo constituições, declarações e decretos, tá? São 4 constituições e essas constituições, inclusive, o Papa Francisco pede para os catequistas estudarem e conhecerem, para receberem o ministério de catequista. É um dos requisitos, é um dos quesitos exigidos, é conhecer os documentos da Igreja, do Concílio Vaticano II, tá? Então, o Concílio Vaticano II é quando reúne os bispos, os cardeais de todo o mundo, de todos os lugares, de todos os países, tá bom? Isso é o concílio, tá? Reunião do concílio. Tem uma aula minha no YouTube onde eu falo sobre o Concílio Vaticano II. Procura depois essa aula, escreve Concílio Vaticano II e assiste essa aula minha que eu explico em detalhes como é que se deu esse concílio e você vai entender melhor, tá bom? O CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana, é a conferência, é a reunião dos bispos da América Latina e Caribe. Então, é Conferência Episcopal Latino-Americano e do Caribe. Então, são os bispos desses países da América Latina e Caribe, tá? Foram 5 reuniões que tiveram do CELAM até hoje: Rio de Janeiro, Puebla, Medellín, Santo Domingo e Aparecida, tá? Então, são esses 5 documentos, e o documento de Aparecida é o documento mais recente, e com certeza você já deve ter ouvido falar também. Eu tenho eles todos aqui, mas não dá tempo da gente mostrar. E a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a conferência dos bispos aqui do nosso país, que redige, que desenvolve, escreve documentos também a partir de estudos, enfim, da necessidade da igreja, de todos nós, povo de Deus a caminho, né? Então, é para os leigos, é para os padres, é para os catequistas, é para as pastorais, enfim, são muitos documentos e eles são maravilhosos e muito gostosos e muito bom de ler. Às vezes, algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade por conta da linguagem, mas procura conhecer, estudar esses documentos, porque vale a pena e eles foram escritos para nós, para todo mundo, ler e conhecer. E principalmente o catequista. Nós precisamos conhecer os documentos da igreja. Por quê? Porque a igreja pede que a gente avance, que a gente faça mudanças, que a gente aprenda cada dia mais, porque ela está enxergando isso, ela está enxergando a importância e a necessidade dos estudos e do aprofundamento do conhecimento de todo catequista, tá bom? Então, opa, espera um pouquinho. Então, gente, continuando aqui, depois de documentos da igreja, nós temos, deixa eu ver o que mais. Mariologia, estudar Maria, Nossa Senhora, é o estudo sobre a vida dela, tá bom? Maria, mãe de Deus e mãe da igreja. Eu tenho um livro que se chama Dia a Dia com Maria, essa é a capa da primeira edição desse livro, e vocês encontram esse livro em todas as editoras, todas as livrarias, desculpa, é da editora Eclésia, e vocês encontram em todas as livrarias e recebem aí na tua casa. Você pode comprar na Amazon, enfim, em várias livrarias que têm acesso a esse livro, tá bom? O que se aprende em Mariologia? Os principais temas abordados são... eu não estou compartilhando com vocês, né? Espera um pouquinho, gente. Eu não compartilhei, espera um pouquinho só. Eu achei que eu estava compartilhando, espera um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês o livro, tá?
Então, aqui, esse é o livro, essa é a capa do livro, Dia a Dia com Maria, que vocês encontram em todas as livrarias, tá bom? E continuando, quais são os principais temas abordados na Mariologia? Primeiro, a maternidade, não tem ordem, tá? Eu estou dizendo aqui quais são os temas. Vou dar 10 temas que são abordados no estudo de Maria. A maternidade de Maria, a Imaculada Conceição, lembrando que Imaculada Conceição quer dizer, é a concepção de Maria sem mancha, sem pecado, tá? Então, Imaculada é sem mácula. Imaculada, sem mácula. Conceição significa concepção, ela foi concebida sem pecado, porque para ser a mãe de Deus, Deus escolheu Maria e ela nasceu sem pecado, tá bom? Isso é um dogma da igreja, nós acreditamos, da igreja católica, nós acreditamos nisso, enfim. Então, estuda-se sobre a Imaculada Conceição. A Assunção de Maria, lembrando que Maria foi levada aos céus pelos anjos, ela não subiu sozinha, é diferente a ascensão de Assunção, Jesus sobe aos céus, é a ascensão do Senhor, ele sobe sozinho aos céus. A Assunção de Maria, Maria é elevada aos céus pelos anjos, o corpo dela nunca foi encontrado, então acredita-se que na dormição de Maria, Maria dormiu e foi levada aos céus, tá? A virgindade de Maria, Maria como corredentora, ela colabora com a redenção nossa, né, como corredentora de Jesus Cristo, Maria como mãe da igreja, as aparições e devoções marianas, Maria e o Antigo Testamento, a relação dela com o Antigo Testamento, Maria como modelo de fé e virtude e o culto a Maria. Esses são os principais temas abordados na Mariologia, tá bom? Então, para vocês conhecerem, saberem o que é que se estuda quando quem quer aprofundar no tema de Maria, tá? Continuando. Outro conhecimento que nós precisamos ter, a vida dos santos. Gente, é muito importante que a gente conheça a vida dos santos, até para podermos passar para os nossos catequizandos também. Lembrando, e para nós, principalmente catequistas, para entendermos que os santos são pessoas comuns como nós. São pessoas comuníssimas, apenas que escolheram viver uma vida muito próxima de Jesus Cristo. Então, vivendo essa vida muito próxima, elas fazem coisas extraordinárias no sentido de sacrifícios, de pequenos sacrifícios, de grandes sacrifícios, tudo voltado e oferecido por Jesus Cristo. Então, são pessoas que são exemplo para nós de espiritualidade, de relação e de intimidade com Jesus Cristo, tá bom? Continuando, então, e outra, isso é exemplo para os nossos catequizandos também. Lembrando que nós temos agora 2 jovens que serão canonizados em abril de 2025, um deles é Carlo Acutis, o outro é Jean, eu não me lembro o sobrenome dele, é o Carlo Acutis e o Jean. Os 2 serão canonizados em abril. O Papa já estabeleceu a data, se eu não me engano, é 25 de abril, a data que eles serão canonizados, tá bom? Não tenho certeza absoluta, mas eu me lembro de já ter visto e estou passando aqui para vocês, lembrei agora. São 2 jovens, a gente fala, são os jovens da tecnologia, os jovens de calça, os santos da tecnologia, os santos de calça jeans. Por quê? Porque são muito jovens e eles trazem para nós e principalmente para os nossos catequizandos, né, a certeza de que é possível se tornar santo e ser santo aqui, tá bom? Aqui não, depois que morre, né, que nós nos tornamos santos, mas viver uma vida de santidade, tá? Continuando, então, a vida dos santos. Depois da vida dos santos, um outro conhecimento que nós precisamos ter é sobre liturgia. Afinal de contas, a igreja nos pede para viver essa unidade da catequese com a liturgia, e a iniciação à vida cristã, IVC, vem nos mostrar essa importância e essa relação direta da catequese com a liturgia. Se você ainda não conhece Iniciação à Vida Cristã, aqui na Catequese Fora da Caixinha nós temos uma playlist no YouTube onde só se fala sobre iniciação à vida cristã. Então procura, digita
playlist Iniciação à Vida Cristã, você vai encontrar, tem 25, 26 aulas falando sobre a iniciação à vida cristã, que a igreja está pedindo para nós catequistas e para as dioceses orientarem as paróquias e os catequistas sobre esse percurso, é um caminho da iniciação à vida cristã. E ela está intimamente ligada à liturgia, tá bom? Então é importante que o catequista também entenda e conheça de liturgia. Sobre pedagogia catequética, para a gente poder ter essa relação, esse relacionamento e como passar essa mensagem para os nossos catequizandos na nossa catequese. Entender de criança, de jovem, de adulto, enfim, de método, de linguagem, o lúdico, a afetividade, as técnicas. Então, tudo isso está incluído aí na pedagogia catequética, tá? Item 9, o Catecismo da Igreja Católica. Então, esse documento amarelo é o livrão amarelo, né, que nós temos. Eu tenho aqui dos dois tamanhos, que é o livro de bolso e o livro grande de pesquisa, tá bom? Ele é dividido em 4 partes, sendo a primeira parte a profissão da fé, a segunda parte a celebração do mistério cristão, a terceira parte a vida em Cristo e a quarta parte oração. Todo catequista precisa ter o Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, se você não tem, providencie, porque você precisa ter um livro de pesquisa e de estudo também, tá? E o 10º assunto sobre conhecimento é o autoconhecimento. Se conhecer para melhor conhecer o outro. E lembra que eu falei para você lá nos mandamentos, onde Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí é que eu falo, a gente precisa se amar para poder amar o outro também. Então, quando a gente não se ama, quando a gente não se conhece, como é que você vai poder amar o outro? Lembrando que você é uma obra-prima de Deus, lembrando que você tem dons, tem talentos, que você recebeu de Deus e que você precisa valorizar, habilidades, talentos, enfim, coisas que você precisa valorizar em você, pontos fortes, aquilo que você é muito bom, reconhecer isso e usar isso na sua evangelização. Lembrando que Deus vai te capacitar. Todas as vezes que ele te chama, ele vai te capacitar para você ser instrumento e bom instrumento dele, tá bom? Um instrumento afiado, um instrumento afinado para bom uso nas mãos do Pai, tá bom? Então, o autoconhecimento, sim. E aqui na Catequese Fora da Caixinha, como eu falei para vocês, eu tenho especialidade em desenvolvimento humano, então isso é um facilitador, porque eu ajudo vocês a se conhecerem mais. E isso é um fator, é um diferencial muito grande aqui na Catequese Fora da Caixinha, tá? Vamos ver o que nós temos agora, a roda do conhecimento. Eu trago, então, aqui para vocês uma roda que eu já compartilhei nos grupos da Jornada do Catequista, e hoje eu posso compartilhar novamente, caso vocês não tenham pego, e eu vou trazer aqui a roda para você fazer uma avaliação. E essa avaliação é feita da seguinte forma: você vai dar uma nota para você em cada um desses 10 itens. Já tem uma tabelinha, você vai botar a nota ali, imprime isso e faz essa roda para você preencher. Então, você vai dar uma nota para cada um desses itens, como você se sente hoje, não é o que você quer, o querer, nós queremos 10, ou como você era, não, é como você é hoje. Por quê? Porque daqui 6 meses você faz novamente essa avaliação, você vai vendo como você vai crescendo conforme você vai enxergando as suas maiores dificuldades e falta de conhecimento. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma avaliação colocando as notas, depois você vai preencher na roda você preenche, colorindo ali as notas que você deu na tabelinha. E aí você vê, nossa, porque fica fácil, você passa a ter clareza da onde você está. Nossa, eu preciso estudar a Bíblia, minha nota está muito baixa. Então você pega, começa a estudar, foca em um item e vai estudando. Depois que você estudou esse, vai para o outro. E aí a tua roda vai expandindo, vai crescendo, se ela estiver muito pequena ou em alguns aspectos muito pequeno. Deixa eu mostrar para você a roda, para você poder fazer junto com a tabelinha, tá? Então, aqui tem a tabela com todos os 10 itens, que você vai colocar o valor ali da sua nota, né? E aí tem essa roda. Cada um dos itens aqui, ó, do 1, 2, 3 até o 10, nós temos aqui. Começa a palavra de Deus, espiritualidade, enfim. Você vai dando a volta e vai colorindo com as notas que você deu para você aqui, tá bom? Isso é para você se autoavaliar. Combinado? Tudo bem até aqui, gente? Bora lá, vamos avançar? Nós finalizamos aqui, então, o tema do conhecimento do catequista. Aqui estão os 10 temas principais que você precisa conhecer.
tá bom? Então, escolhe um aí que você está com a nota baixa, que precisa avançar, escolhe um, bota uma data para você começar, uma data para você terminar, para você focar e realmente aprofundar nesse tema, tá? Tudo bem, gente? Você também pode. Escreve aí, eu também posso, tá bom? Continua junto aqui comigo. Vamos para o próximo tema, tá? Eu estou falando rápido porque eu preciso passar todo esse conhecimento neste aulão de resumo retrospectiva das 3 aulas, tá? Então, continuando, nós vamos agora para a caixinha da espiritualidade. Deixa eu compartilhar com vocês mais um slide, tá? Então vamos agora para a caixinha da espiritualidade. Aqui nós vamos ver a espiritualidade do catequista e Maria como modelo de vida cristã, tá bom? Então vai na sequência, tá? Um e outro. Eu vou falar na hora que passar de um para outro. Lembrando que espiritualidade do catequista está diretamente relacionado ao Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Então, nós temos uma relação muito grande com o Espírito Santo. Então, espiritualidade é essa relação com Deus, relação com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a espiritualidade está relacionada ao Espírito Santo. Vamos entender agora essa espiritualidade, como eu disse anteriormente para vocês. Ela está fundamentada na Santíssima Trindade. Nós proclamamos a nossa fé, nós professamos a nossa fé no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, entendeu? E aí continua, nós professamos a nossa fé, ou seja, nós verbalizamos, nós colocamos para fora. Toda vez que alguém perguntar para você em que você acredita, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Aí você professa a sua fé para a pessoa, tá? É aqui que nós demonstramos aquilo que nós acreditamos. Por isso que a nossa fé, a espiritualidade do catequista, está fundamentada na Santíssima Trindade, tá? Ela está centrada em Jesus Cristo, o centro. Então, na Santíssima Trindade, o centro também é Jesus Cristo. Então, é preciso ter o encontro com a pessoa de Jesus para levar mais pessoas a encontrá-lo. Porque você quer. Qual é o objetivo do catequista? Se não levar o catequizando para ter um encontro com o Senhor. Então, nós temos que aproximar o catequizando de Jesus. Se eu não tive um encontro com Jesus, como é que eu vou ter força para falar para os catequizandos, para eles terem um encontro com o Senhor? Como é que eu vou ter essa determinação, essa força, essa certeza desse encontro, se eu mesma não tive esse encontro com Ele? Então, todo catequista precisa buscar esse encontro com o Senhor, que é onde Ele olha nos olhos, onde Ele te chama pelo nome, onde Ele te passa uma missão, uma responsabilidade. Porque o catequista que não tem um encontro com o Senhor, toda a dificuldade que ele tem, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Porque ele acha que ele é um voluntário da igreja, o catequista não é voluntário. Entende? Então, a missão do catequista que tem um encontro com o Senhor é muito grande e ele não pode simplesmente virar as costas, porque ele não é um voluntário, ele é um missionário, ele é um discípulo missionário de Jesus Cristo e ele tem a responsabilidade de levar a mensagem de Jesus Cristo para mais pessoas, porque ele recebeu um chamado, ele disse sim para esse chamado e esse chamado foi o próprio Deus que fez. Combinado? Tudo bem? Então, o centro da nossa espiritualidade é Jesus Cristo. Nós somos cristãos por conta de Jesus Cristo, o Cristo, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. Então, o centro da espiritualidade do catequista é Jesus Cristo, está centrada em Jesus Cristo. Está relacionada, a espiritualidade tem relação com a nossa missão. Por isso que é uma espiritualidade missionária. Todos nós temos a missão de levar a mensagem de Jesus Cristo. Jesus disse, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse isso só para os discípulos dele. Ele disse para nós. Para nós. Quem assistiu às minhas aulas, eu disse lá. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Presta atenção como que você faz
como que você faz para você ler a Bíblia? Onde você se situa e você se posiciona quando você está lendo a Bíblia? Quando você está no Antigo Testamento, você se coloca como povo de Deus escolhido. Então você está lá. E quando os profetas falam, quando os reis falam, quando os juízes falam, quando as mulheres falam, tudo no Antigo Testamento que acontece, está falando para você, como povo de Deus. Tá bom? Então, assume isso para você. E no Novo Testamento, é Jesus Cristo falando e os apóstolos falando, para o Jesus falando para os discípulos. Eu me coloco como discípulo, você se coloca como discípulo, e depois os discípulos falando para as comunidades, nas cartas. Então, você se coloca como comunidade, tá bom? Tudo isso para a gente aprender. É assim que a gente lê a Bíblia e fica muito mais fácil da gente compreender, porque a gente se coloca lá dentro da Bíblia, porque é Deus falando para nós. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então você entende que a sua espiritualidade está relacionada à sua missão, uma missão que Jesus deu para você segui-lo e anunciar a mensagem que ele deixou para mais pessoas, tá? Então, ele deu essa mensagem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Continuando, a nossa espiritualidade está sustentada, ela é sustentada. O que sustenta a minha espiritualidade, minha relação com Deus? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, no momento onde eu proclamo a palavra, ela se torna a palavra de Deus. Nela, o catequista se encontra como povo escolhido de Deus e discípulo missionário de Jesus. Acabei de explicar isso, tá? Continuando, ela tem Maria, a espiritualidade do catequista tem Maria como modelo de evangelização. Então, nós temos Maria. Quem que nós vamos seguir como modelo de evangelização? Maria. Por isso a importância de conhecer Maria, estudar Mariologia também, para poder aprofundar na nossa espiritualidade, tá? Que é a espiritualidade mariana. Porque a Maria, o papel dela é nos levar até Jesus e levar Jesus até nós, tá? Esse é o compromisso dela. E por falar em Maria, vamos avançando aqui vamos avançar aqui nas dimensões cristãs, que a Maria é exemplo. Então, que exemplo que Maria traz para nós? Ela é exemplo de participar, de fazer parte das 4 dimensões cristãs dos discípulos de Jesus. O que é a dimensão cristã? É aquela que coloca a pessoa na condição de seguidor de Jesus, seguidor do Senhor. Maria é seguidora de Cristo, né? Então, o seguidor, quem é o seguidor? É aquele que se reconhece como chamado à existência por Deus. Estou aqui porque foi Deus que me chamou para existir. Eu sou imagem e semelhança de Deus e sou orientado para Deus. Então, tudo isso é característica do seguidor de Jesus Cristo. Entende dessa forma, chamado à existência por Deus, imagem e semelhança de Deus e orientado para Deus. Quais são as dimensões cristãs? Maria é exemplo de todas elas. Quais são? Primeira dimensão cristã é o querigma, ou seja, o anúncio. Maria faz o anúncio de Jesus Cristo ao mundo, ela traz Jesus ao mundo. Então, ela é exemplo dessa dimensão do querigma, tá? Ao dizer o seu sim a Deus, Maria se coloca como anunciadora do próprio Deus ao mundo, aquele que vem como homem sem deixar de ser Deus. Ela sente e vive a alegria do anúncio. Lindo, né? Maria é exemplo do querigma, do anúncio de Jesus Cristo ao mundo. A segunda dimensão é a diaconia, é o serviço. Diaconia. Querigma e diaconia são palavras em grego, tá? Querigma é grego, diaconia é grego, e as outras palavras que eu vou fazer também, que eu vou trazer também. E a tradução é o que está do lado. Então, querigma é o anúncio, diaconia é o serviço, tá bom? Então, onde que Maria está é exemplo de diaconia? No serviço a Deus através dos homens, como, por exemplo, na sua disponibilidade em ir até a casa de Isabel, sua prima, para ficar com ela nos últimos meses de gravidez. Ali está mostrando a Maria como serviço,
como agindo a serviço de outra pessoa. Isso é diaconia, que significa serviço. A terceira dimensão cristã é a koinonia, outra palavra grega, koinonia, que significa comunhão. Comunhão, como Maria vive essa comunhão? Na comunhão profunda entre mãe e filho. Comunhão que nós catequistas devemos viver com Maria, com Deus Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na nossa comunidade, comunhão com o Papa, comunhão com a igreja, comunhão com o nosso Padre, tudo isso. Então, nós temos também que, a exemplo de Maria, também vivermos em comunhão, tá? Em comunhão na nossa comunidade, enfim, viver em comunhão. E a quarta dimensão é a martiria, outra palavra em grego, martiria, que significa testemunho, martírio, testemunho, tá? Então, a martiria. E onde Maria é, onde ela é exemplo, no testemunho do seu amor e sua presença ao lado de seu filho. Não foi fácil para Maria, foi um sacrifício, foi um testemunho de quem verdadeiramente segue a Jesus Cristo, que foi o exemplo de Maria. Maria foi a maior e grande seguidora de Jesus Cristo, tá? Então, neste tema, nós abordamos agora a espiritualidade do catequista. E aí você escreve agora assim: eu também posso conhecer, eu também posso saber mais sobre isso, tá bom? E vamos continuar agora para o terceiro tema. Enquanto isso, eu vou tomar um pouco de água. Tudo bem, gente? Vamos lá? Tá tudo certo, né? Vamos continuando então aqui, tá? Agora nós vamos para o tema que é a pedagogia de Jesus. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse tema, tá? Lembrando, gente, que eu quero que vocês fiquem comigo até o final dessa aula, porque primeiro, assim que acabar esse tema da pedagogia de Jesus, eu vou trazer uma oportunidade para vocês. Lembra que eu falei que, a exemplo dos catequistas, dos meus alunos que tiveram a sua vida e a sua catequese transformada, eu vou trazer uma oportunidade para vocês que eu só trago aqui na Jornada do Catequista. Toda a Jornada do Catequista eu trago uma oportunidade para vocês. Então, eu vou trazer essa oportunidade. E depois eu vou ficar no chat respondendo as perguntas, dúvidas, dificuldades que vocês têm sobre a Jornada do Catequista ou sobre essa oportunidade que eu vou trazer. Então, ficarei com vocês. Fiquem comigo também até o final. Combinado? Vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês. Olha essa imagem linda de Jesus com as crianças. Acho a coisa mais linda. Dá uma olhada. Jornada do Catequista abrindo a caixinha da pedagogia de Jesus. Olha que Jesus mais lindo, sorrindo, tendo as crianças ao lado dele. Vamos lá, continuando então. Nós vamos abrir a caixinha. Nessa caixinha da pedagogia de Jesus, nós vamos trabalhar 3 temas. O primeiro é trabalho em equipe. Vamos ver o exemplo que Jesus nos dá sobre o trabalho em equipe e como é importante ele trabalhou em equipe. Nós estamos vendo o exemplo dele. Então, ele trabalhou em equipe, como que nós também devemos, como catequistas, trabalhar em equipe também, tá? Ele sempre pediu a colaboração dos seus discípulos. Vocês é que têm de lhes dar de comer. E os discípulos distribuíram os pães às multidões. Lá em Mateus 14, a gente encontra esta passagem, onde Jesus pede a colaboração dos discípulos. Não tem condição de trabalhar sozinho. Assim também o catequista precisa pedir ajuda, tá bom? Ainda trabalha em equipe, ele sempre acreditou na capacidade de cada um. Quantas vezes a gente, às vezes, não acredita na capacidade do outro e não pede ajuda? Jesus acreditava em cada um deles. Jesus falou assim: façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, tal, e ensinando-os a observar tudo que ordenei a vocês. Que era para os discípulos ensinarem outras pessoas a isso, a se tornarem discípulos de Jesus. Lá em Mateus 28. O que acontece? Ele pede ajuda para os seus discípulos, para eles levarem a mensagem de Jesus adiante, tá? Continuando,
Ainda trabalho em equipe, ele dava poder aos seus discípulos. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de dois em dois e dava-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Jesus não tinha medo. Muitas vezes a gente tem medo de passar o poder para outras pessoas e a gente não deve ter esse medo, tá bom? A gente tem que ter a confiança de que o outro pode e é capaz também de fazer tão bem ou até melhor do que eu. Então, trabalho em equipe, tá bom? Onde mostra, então, a pedir a colaboração, acreditar na capacidade do outro e dar poder para o outro também, porque muitas vezes até o coordenador acha que ele tem o poder de tudo e ele não partilha e nem compartilha com outras pessoas, tá? Então, Jesus traz esse exemplo para nós, é a pedagogia que ele usou, nos ensinando como também nós, como catequistas, devemos ser. Continuando, abrindo agora, dentro da pedagogia de Jesus, os valores humanos e cristãos. Vamos ver quais são esses valores que Jesus nos ensina na sua pedagogia, naquilo que ele viveu no dia a dia, tá? Ele sempre foi justo. Ele encaminhava os marginalizados para dentro das comunidades, curou o cego de nascença. O cego estava ali à margem, e qual é o objetivo da cura? É trazer o cego para que ele se torne independente e participante como membro da comunidade. Então, é justiça, trabalhar a justiça, porque não era justo aquele homem ficar ali, como não é justo a marginalidade, entendeu? Vamos lá, continuando. Ele sempre foi justo, acolhia aqueles que eram tratados com desprezo pela sociedade. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos o procuraram. Se aproximar de um leproso era correr o risco de se tornar impuro. Jesus não teve medo dessa impureza, lógico que não, porque ele é sem pecado, ele é puro. Então ele se aproxima dos leprosos para quê? Para que eles sejam tratados com dignidade, uma dignidade humana. Então, é justo que todas as pessoas tenham dignidade na vida, na sociedade, na comunidade. Então, ele cura os leprosos, ele gera vida para eles, tá? E também ele dava uma nova oportunidade para quem errava. A gente tem que entender isso aqui, ó. Olha esse ensinamento, essa pedagogia de Jesus. Dar oportunidade para quem erra. Não é julgar, condenar e achar que não tem mais jeito. Não, tem que dar oportunidade para as pessoas provarem que elas são capazes de ser melhores do que elas fizeram, do que elas são. Aqui no caso, a mulher adúltera, lá em João 8, tá bom? Então, mostrando a justiça, valores humanos e valores cristãos, a justiça, tá? Continuando ainda com os valores, motivação. Jesus era motivador, ele ensinava com paciência e firmeza para se sentirem fortes e seguros. Lá na parábola do semeador, não sei se vocês se lembram, em Mateus 13, nós encontramos Jesus explicando, porque eles pedem, Jesus explica-nos, porque nós não entendemos. Então, Jesus tinha paciência, tinha amor, tinha firmeza, para poder passar para eles com motivação, para eles se sentirem fortes e seguros. E explicou para eles o terreno onde era jogado as sementes, no espinho, na terra árida, enfim. Todos eles, Jesus explicou ali para eles, né? Continuando ainda como motivação, ele tirava os seus discípulos das dificuldades. Pedro cortou a orelha do soldado na noite da agonia de Jesus, lá no Jardim das Oliveiras. Lá em João 18, nós encontramos essa passagem. João pega sua facão e corta a orelha de Malco. E aí, o que Jesus faz? Jesus vai lá e conserta a orelha. Por quê? Porque Pedro ia passar maus bocados se continuasse aquele homem sem a orelha dele. Então, Jesus vai lá e cura para tirá-lo da dificuldade, motivando ele a continuar na sua jornada sem fazer mal a ninguém, tá? Mesmo sabendo que ele ia fazer mal para Jesus, mas Jesus não aceita isso como resposta para uma atitude de um discípulo dele, tá? Ainda como motivador, Jesus mostrava a sua luz na transfiguração no Monte Tabor, lá onde ele se transfigura. Lá em Mateus 17, nós encontramos essa passagem bíblica. Os discípulos que estavam com Jesus queriam ficar ali. Vamos montar uma tenda, Senhor, e ficar aqui, está tudo tão bom. E Jesus motiva-os a continuar a jornada. Nós vamos descer o monte e lá embaixo tem pessoas nos esperando. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar no bem bom. A vida não é assim. Nós temos uma missão, um compromisso que é continuar avançando. Então, nós vamos descer, vocês vão descer comigo. Então, ele motiva os discípulos a não pararem, a continuarem a sua jornada e a sua missão, tá?
Respeito, olha, o valor de respeito, respeitava a todos. Os discípulos tinham comportamentos diferentes. Quais são esses comportamentos? Eram mansos, eram irritados, bravos, radicais, medrosos, organizados, comunicadores. Tudo isso a gente tira dentro dos evangelhos o comportamento dos discípulos, tá? Além disso, eles tinham uma posição social diferente, pescadores na sua maioria e cobrador de impostos. Mateus era cobrador de impostos. Então, para Jesus, não tinha distinção, sabe? Todos eram iguais, ele respeitava a todos. O entendimento errôneo sobre Jesus, Jesus também respeitava. Eles entendiam Jesus de maneiras diferentes. Tinham falhas humanas, eram egoístas, imaturos, exclusivistas. Tudo isso a gente tira dos evangelhos, tá, gente? E então, respeito a cada um deles, tá? Jesus respeitava a todos. Exemplo para nós. Olha a pedagogia de Jesus nos ensinando a pessoas que têm comportamentos diferentes, posição social, entendimento errôneo sobre nós, sobre o outro, falhas humanas. Tudo isso a gente precisa respeitar e ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, tá? Jesus valorizava a família. Olha, aqui é o valor de família, né? A pessoa que tem esse valor muito forte. Jesus tinha, ele sempre obedeceu seus pais, desceu com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. Nós encontramos essa passagem em Lucas. Lucas é o único evangelista que fala sobre a infância de Jesus, porque Lucas esteve com Maria. Ele conversou e Maria contou para ele a infância. Então, ele quem escreve a infância de Maria, tá? Então, é Lucas 2:51, quando é a perda e o encontro do menino Jesus no templo, tá? Isso nós encontramos lá no terço mariano, também contemplamos esse mistério na oração. Então, o que que acontece? Jesus diz: Mãe, não deveria eu estar na casa do meu pai? E aí a Maria diz para ele que era para ele voltar com ela e com José para casa, e ele obedece. Então, ele respeita e valoriza a família. Ele sempre obedeceu seus pais. A pedido da sua mãe, fez o primeiro milagre. Maria fala para ele fazer o milagre. Ele disse que não tinha chegado a hora dele, mas ela fala para os ajudantes ali da festa que era para obedecer tudo aquilo que Jesus falasse para eles. Então ela se sobrepõe, ela se coloca à frente de Jesus e Jesus obedece à sua mãe. Lá em João 2 nós encontramos isso, tá? Jesus cuidava das famílias, ele ressuscitou Lázaro. Lázaro era muito importante para Marta e Maria, irmão de Marta e de Maria, e ele era uma pessoa muito importante na comunidade também. Então, por valorizar a família, óbvio, né? Isso aqui é um valor de Jesus também, né? Houve a ressurreição de Lázaro, tá? Lá em João 11 nós encontramos isso. Jesus tratava a todos igualmente, a igualdade é um valor. Olha, seus discípulos receberam as mesmas funções, ir de batizar e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, ele passa isso para os seus discípulos, para todos, é o mesmo recado para todos. Ele não faz distinção, trata todos igualmente, tá? Então, o recado é para todos e chega até nós hoje, ir de batizar e pregar o evangelho a todas as criaturas. Alimentava os famintos, tratar a todos igualmente, olha a igualdade, ele não fazia distinção. Então, lá no momento onde ele estava pregando, ele estava falando com as pessoas, milhares, tinha mais de 4.000 pessoas ali, estava chegando o final da tarde, e ele então, como que nós vamos alimentar essas pessoas, né? E ele faz a multiplicação dos pães e pede lá em cima, eu já falei para vocês que ele pede ajuda porque ele trabalha em equipe, ele pede ajuda para os discípulos para partilhar. Então ele alimenta a fome das pessoas, trata todos de modo igual. Ele acolhia com amor. Nicodemos era da casta dos sacerdotes, e ele foi procurar Jesus à noite. Jesus o acolheu. Ele era um dos que perseguia Jesus, mas Jesus não negou, acolheu com amor, tratava igualmente, tanto alguém que o perseguia quanto alguém que o seguia, tá? Lá em João 3, nós encontramos esse encontro de Nicodemos, que foi encontrar Jesus à noite, porque ele estava procurando a luz. Por isso que fala da questão da noite, tá? Continuando, Jesus era um bom ouvinte, ele ouvia na essência todas as pessoas. Aquela viúva pobre que deu tudo que tinha lá em Marcos 12, a gente percebe Jesus ouvindo, ao ver aquela mulher dar tudo que ela tinha, é como se ele ouvisse o sentimento dela.
Ele ouvia quando chamavam seu nome, cura os cegos de Jericó, que começaram a segui-lo depois de curados. Lá em Mateus 20, a gente encontra essa passagem, tá? Porque ele ouve aquelas pessoas que chamam o nome. Será que nós estamos ouvindo também? Olha o exemplo que Jesus nos dá. Ele escutava até mesmo o pensamento do outro, a mulher hemorroísa, que só tocou o manto de Jesus ali, naquele momento desesperador de tanta fé que ela tinha, na esperança de ser curada. Então, Jesus cura, ele ouve esse pensamento dela e ele para e diz: Quem tocou o meu manto? Porque era o desejo dela muito grande de ser curada, tá? E agora vamos para a caixinha da liderança, liderança humanizada. Vamos ver como que Jesus liderava. Nós somos líderes, líderes da nossa vida, líderes da nossa catequese, líder da nossa casa. Então, nós também temos que tipo de liderança que nós estamos fazendo hoje, agindo hoje. Vamos ver como é que Jesus nos ensina, o que que ele nos ensina? Ele se mantinha à frente, enfrentava as adversidades, respondia às dúvidas dos líderes, estava sempre à frente dos discípulos, tá? Estava sempre pronto para ajudar ali com as criancinhas, que os discípulos queriam afastar as crianças, ele se coloca à frente, não, tragam as crianças aqui para mim. Então, ele se mantinha à frente. Ele se mantinha também como líder junto com a equipe. Uma hora ele tinha que estar à frente, outra hora ele tinha que estar junto. Chamou os 12 discípulos e escolheu-os. Escolheu para caminharem com ele. Então, ele fica junto dos seus discípulos. Ele dialoga com os discípulos. Quem dizem as multidões que eu sou? E vocês o que dizem? Então, estar junto, conversar, compartilhar, trocar experiências, trocar sentimentos, trocar conhecimento. Então, ele estava ali sempre junto com os discípulos como líder, à frente e agora junto. Não negava atendimento a quem o procurava, o servo do centurião o procurou. Então, ele estava junto com aquele homem que era pagão, que não acreditava, nunca tinha ouvido falar, mas acreditou em Jesus. Então, Jesus cura o filho dele. Está junto com a humanidade, com as pessoas, tá? Então, estar junto como líder. E ficava, às vezes, atrás. Então, olha que bonita a liderança de Jesus: ficar à frente, ficar junto e ficar atrás. Assim também devemos ser nós. O que que é ficar atrás? Ele enviava os discípulos para mostrar que eram capazes. Vão até o povoado, desamarrem o animal e tragam aqui. Era uma orientação que ele dava e falava para ele: vocês são capazes, vão lá e fazem isso, tá? E eu estou aqui. Se vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. Então, ele fica atrás e motiva os discípulos a irem. Ele seguia ficando atrás, ele seguia os passos dos discípulos quando pensavam em desistir. São os discípulos de Emaús. Lembra que os discípulos, depois que Jesus sobe aos céus, eles ficam desesperados. O que que vamos fazer? Vamos embora, não tem o que fazer mais. Na verdade, foi na morte, quando Jesus morre, não foi quando ele sobe aos céus. Quando ele morre, os discípulos vão embora para Emaús. E aí Jesus ressuscita e vem atrás deles para ouvi-los, ouvir o que que eles tinham ali, estavam falando, de conversar com eles, se aproximar deles e depois se revelar na partilha do pão, tá? Então, ele ficava atrás como líder, ele ia atrás dos discípulos também, tá? Ele apontava o caminho, ele é o próprio caminho que nós devemos seguir. Lá em João 14, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele apontava o caminho, ele fazia como líder, né? Ele apontava o caminho, ele fazia primeiro para dar exemplo. Andava por toda a Galiléia ensinando, pregando e curando. Lá em Mateus 4, a gente encontra essa passagem. Jesus apontava o caminho, dando a direção para os discípulos para onde eles deveriam ir. Não tomem o caminho dos pagãos e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Lá em Mateus 10, nós encontramos isso. Jesus apontando o caminho para eles. Isso é exemplo para nós, que precisamos também apontar a direção do caminho para os nossos catequizandos, tá? E aí, eu quero saber o seguinte: tudo bem? Nós finalizamos aqui o conhecimento. Opa, deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho, deixa eu interromper aqui, que eu entrei na outra página. Vamos lá. Então, eu finalizo aqui os 3 temas que foram dados nas 3 aulas
e que é o tema do conhecimento do catequista, o tema da espiritualidade e o tema da pedagogia de Jesus. Quanta coisa, né, gente? Quanto conhecimento. Olha, deu 1 hora de aula eu passando isso para vocês. Agora, eu quero trazer essa oportunidade. Isso que eu ensino na jornada do catequista é uma gota, é o que eu falei, a mesma coisa que eu falei ontem, é uma gota no oceano de conhecimento que você pode ter também. Então, é um oceano de conhecimento que você pode ter. Vocês estão escrevendo aí, eu também posso, eu também posso, porque você também realmente pode. Imagine que faz 30 anos que eu estudo, 30 anos de conhecimento, de busca, de estudo, de aperfeiçoamento. E eu juntei tudo que eu aprendi para todos os dias ensinar você, principalmente na jornada do catequista, que acontece algumas poucas vezes ao ano. Então, eu venho aqui para ensinar para vocês isso, são oportunidades que eu venho trazendo. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Esse é um conhecimento introdutório, para que você sinta o quanto você pode avançar ainda mais. Como eu disse, é uma gota no oceano, é 1% do que você pode ter para você se sentir atualizado, seguro na catequese, porque muita gente sente muita insegurança. Para você que quer ser como essas catequistas que hoje se sentem seguras para desenvolver um encontro de catequese que realmente aproxima os catequizandos de Jesus, você só precisa fazer uma coisa: seguir um método. E esse método eu ensino na formação de catequistas saindo da caixinha para catequizar. E é essa formação, esse curso que eu quero trazer aqui para você conhecer. Eu sei que muita gente conseguiu já abrir a caixinha da catequese durante esses 3 dias e hoje está aqui já com um monte de conhecimento, de informação. Mas sair da caixinha, então abrir a caixinha até vocês conseguem, mas sair dela não é fácil, gente. Por isso que eu desenvolvi esse curso que chama isso, Saindo da Caixinha para Catequizar. Porque é um curso completamente inovador, diferente, envolvente, que realmente faz a diferença na vida dos catequistas, tá? Se fosse simples e fácil, você já estaria fazendo. Se você não conseguiu, é porque realmente precisa de ajuda. Na verdade, o que está faltando, gente, para quem não conseguiu ainda, é o conhecimento. Essas catequistas conseguiram por quê? Porque elas tiveram conhecimento, acesso, conhecimento específico de comportamento, de prática inovadora, de ter um olhar mais amplo e uma mente mais aberta para poder sair dessa caixinha, tá? Na vida, a gente precisa de uma rota, um itinerário. E na jornada do catequista, eu apontei essas 3 paradas. Falei para você que no começo da aula, ó, nós vamos falar sobre isso, isso, isso. Fica aqui comigo que você vai abrir as suas caixinhas. Nós vamos abrir essas caixinhas todas. E aí, o que acontece? Na vida da gente, a gente também precisa disso. Por isso, eu quero mostrar uma oportunidade para quem quer muito continuar avançando. E eu já adianto que você deve ficar comigo até o final, porque pelo menos você vai saber o que existe e o que está ou não ao seu alcance. Porque quem vai embora não tem nem essa oportunidade de conhecer. O que eu trago na jornada do catequista é sempre um diferencial para os catequistas. Por isso, vale a pena ficar comigo, tá bom? Quero te convidar a ficar aqui. Vamos lá? Eu vou te mostrar o que eu tenho preparado para você. Mas antes, eu quero explicar para quem é e para quem não é essa oportunidade. É para quem quer crescer, se desenvolver e aprender um jeito diferente e novo de catequizar, de atrair os catequizandos e de entender a sua missão. Tudo isso. Aprender um jeito diferente e novo de catequizar, de atrair os catequizandos e entender a sua missão. E ter uma metodologia. Agora, não é para quem já sabe tudo, para quem não quer aprofundar, porque acha que já sabe o suficiente, não quer aprender mais nada e nem quer fazer diferente. Então, não é para essas pessoas, tá bom? O meu objetivo é despertar os catequistas para um jeito atualizado que a igreja está pedindo, está clamando para todos nós. Está pedindo para atualizar essa catequese. Que o mundo está pedindo e necessitando de uma catequese renovada. E vai ser muito bom você fazer parte dessa comunidade de catequistas fora da caixinha e ainda mais dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a catequese fora da caixinha é uma catequese dentro da igreja. O Papa Francisco fez um comentário outro dia, no final do sínodo da sinodalidade, agora, há pouco tempo, que ele dizia que uma das maiores dificuldades da igreja é fazer a mudança. E por que é tão difícil? Isso se dá porque as pessoas estão fechadas. E isso precisa mudar.
todos nós precisamos aprender que é preciso fazer mudanças. E eu desenvolvi um método que faz toda a diferença na vida do catequista. Você pode e deve fazer outras formações, presta atenção nisso. Toda formação é importante. Cada uma oferece um produto diferente. Mas a única formação que vai abrir a sua mente para uma mudança, para uma catequese diferenciada, é aqui na Catequese Fora da Caixinha. E eu falo isso, gente, por quê? Porque eu ouço isso dos próprios catequistas, que fazem várias formações e que dizem que não tem igual. Eu ouço muitas pessoas dizerem que a igreja precisa mudar a catequese e que a catequese é chata. E eu digo isso que só quem consegue enxergar além do que está aqui dentro da caixinha, ou seja, fora da caixinha, somente quem consegue isso é capaz de reverter essa realidade de uma catequese chata, de uma catequese retrógrada, tá bom? E o que eu posso fazer por você? Vocês abriram a caixinha, mas isso não basta. Não adianta só abrir a caixinha e continuar parado, estagnado dentro dela. Por isso, eu te convido a sair da caixinha para seguir os passos de Jesus. Veja o que a Maria Celina fala sobre a catequese fora da caixinha. Vou passar um vídeo aqui, eu quero que vocês vejam esse vídeo, como que ela fala sobre a linguagem, sobre como ela entende a catequese fora da caixinha. Eu vi o seu título, eu falei assim, eu vou ver. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, ela é totalmente diferente, porque todas as formações que a gente vê são formações pesadas, é teoria, e você conseguiu mudar isso, você mexe com o humano delas, e é muito difícil. Então, mas eu achei o seu conteúdo bastante rico nesse ponto humano, trabalhar com elas, e eu achei que deu muito certo para mim, porque depois quando você chega na parte, vamos dizer, pesada da catequese, que é o conteúdo, né? Porque o conteúdo às vezes não é muito simples, e hoje em dia as crianças questionam muito. Então, aí quando você chega naquela parte, parece que aquilo assimila mais. Então, foi o que me chamou bastante atenção. Aí por isso que eu falei para você que eu virei a sua fã, porque eu acho que você inovou demais. Mexeu com uma coisa que ninguém mexe na internet. Você tem aquela maneira descontraída de dar, e é isso que faz com que eu chegue lá e passe isso para ela. Percebam, deixa eu só interromper aqui, deixa eu voltar ao vídeo. Percebam que a Maria Celina, ela fala sobre, ela confirma, na verdade, a linguagem, o quanto a catequese fora da caixinha facilita a vida dos catequistas e a catequese também. Não sou eu falando, são meus alunos falando. E eu espero que você esteja compreendendo onde eu quero chegar. Vamos agora entender a oportunidade que eu trago para você, que é a formação saindo da caixinha para catequizar. Vamos ver o que eu trago aqui. Eu vou compartilhar com você agora os slides para ficar mais fácil, mais simples, para você entender o que é a minha proposta de oportunidade que eu trago aqui para você hoje, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, que vai ficar mais fácil para você compreender, tá bom? Fica aqui comigo, tá? Olha só. Qual que é a minha missão? Minha missão é ajudar os catequistas, e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? O que eu faço? O que eu já faço hoje que eu ajudo vocês? Eu tenho vídeos e lives no YouTube e nas redes sociais. Não sei se você já me segue lá no Instagram, @Cate Fora da Caixinha, é o nome lá do Instagram. No Facebook é Catequese Fora da Caixinha, aqui no YouTube, Catequese Fora da Caixinha. Se você ainda não está inscrito, aproveita para você se inscrever agora aqui, tá bom? E já deixa o seu joinha também aí nesse vídeo, tá? Então, eu faço os vídeos, faço lives no YouTube e nas redes sociais. Tem centenas de conteúdos aqui para vocês, gratuitos, para vocês acessarem e aprenderem cada vez mais. Temos grupos abertos para partilha de catequese e temos o curso de formação, que é esse curso que eu quero oferecer para você hoje. É um curso para quem quer mergulhar para águas mais profundas, tá? O que você aprende aqui, ninguém ensina. Por quê? Porque é um método diferente, é um método meu. Ninguém vai ensinar um método meu, porque cada um tem o seu próprio. Então, o que se aprende aqui, ninguém vai te ensinar em lugar nenhum, tá bom? A formação saindo da caixinha não é um simples curso, é uma formação de catequista. É desenvolvimento pessoal e espiritual, tá?
Qual é a duração desse curso? São 10 meses de duração. São 100 horas de aulas. A formação é dinâmica e tem acesso direto comigo e com o Mário para apoio. Então, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, a falar comigo quando precisa, para estar com dificuldade, alguma coisa, pode me procurar, tá bom? Então, o curso tem 10 meses, né? Como é que assiste às aulas? As aulas são gravadas online, semanalmente, toda quinta-feira, eu disponibilizo uma aula, por isso que demora 10 meses, tá? Uma aula por semana, você tem que assistir essa aula uma vez por semana. Pode assistir quando você quiser, eu libero a aula na quinta, você pode assistir sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Você pode assistir quando quiser, onde quiser. Aonde você tiver, se tem um celular com internet, você vai poder assistir na hora que você quiser. Não é aquele horário marcado, estipulado, tá? E você pode acessar pelo computador, pelo celular e algumas pessoas até pela Smart TV, tá bom? Pela televisão também, pelo tablet, enfim. O que é que você recebe? Esse curso está numa plataforma, na Hotmart, e você recebe uma senha e um login. Você vai receber, você tem acesso ao seu curso, tá? Tá ali dentro, você entra ali e vai assistir essas aulas. Tem as apostilas dos cursos em PDF, não é? Você não vai receber na tua casa uma apostila impressa, você vai receber um PDF, você vai imprimir ou guardar em PDF virtualmente, tá bom? Os resumos e os exercícios das aulas, tá? E tem grupo de WhatsApp aberto desde a turma, dessa turma que está fechando agora dessa formação, tá bom? É uma turma específica, tá? Qual é o conteúdo dessa formação? Autoconhecimento, onde você aprende a atrair os catequizandos. Aqui eu tenho muita dificuldade de atrair. Você precisa se conhecer para conhecer o outro, e aí você vai saber atrair. Tem a espiritualidade do catequista, que nós vamos falar muito mais profundo do que nós falamos aqui, lógico, né? Porque isso aqui, como eu falei, é uma gota no oceano. Então, espiritualidade do catequista, que você vai entender e cumprir a sua missão. Saindo da caixinha, que é para você aprender a ser mais criativo, e uma nova metodologia que vai te ensinar a ter um método de catequese, tá? Como fazer a catequese, né? Dá uma olhada nesse vídeo que eu estou trazendo aqui, que eu fiz uma pergunta para os meus alunos, e aqui eu trago alguns poucos vídeos que falam assim: como você estaria hoje se você não tivesse feito a formação saindo da caixinha para catequizar? Então, eu fiz essa pergunta e elas me responderam. Veja o que elas falam. Se eu não tivesse feito a formação, estaria ainda, né, numa catequese escolar, uma catequese monótona. Hoje eu estaria fora da catequese. Eu precisava mudar o meu ser catequista. A gente vai se habituando muito tempo fazendo da mesma maneira e não repara o quanto a gente está sendo às vezes até repetitivo. Eu continuaria engessada. Eu me via como esse patinho feio. Hoje eu ainda estaria me sentindo insegura, sem coragem para inovar e com medo de anunciar a palavra de Deus. Hoje, com certeza, eu estaria dando os meus encontros de catequese naquela maneira tradicional, que tinha que decorar as doutrinas. Eu era uma pessoa assim, vivia no escuro, né? Parece que estava tudo bem, mas eu me sentia agoniada com a catequese, né? Aos encontros que eu fazia, eu chegava em casa assim, meio frustrada. E antes eu era igual eu tô aqui, ó. Escuro, né? Uma parede cinza, meio escondida, com medo de falar. Hoje eu me sinto assim, ó, como essas flores aqui ao fundo, com alegria. Eu me sinto bem hoje comigo mesmo, com as pessoas. Até na catequese eu me sinto bem. Melhorei meus diálogos com as jovens. A Raquel apareceu na minha vida num momento muito importante. Eu falo que ela é meu anjo, ela e o Mário. Quando ela apareceu na história falando aula gratuita, arrasta o dedo para cima, né? E vamos lá, vamos aprender. E eu com medo, né? E acabei participando e foi muito bom. Logo eu passei para fazer o curso, foi um aberto na minha vida. Essas minhas alunas são lindas, sabe? Porque tiveram muita transformação. E elas, quando dão esse testemunho, elas dão com muita energia, com muita vibração e com satisfação para poder falar tudo aquilo que elas realmente aprenderam. Então, vamos lá, vamos continuar então aqui, mostrando para vocês então o resultado que elas têm, né? Então, quem comprar esse curso até amanhã, meia-noite, vamos lá, até amanhã, meia-noite,
vai receber esses bônus, que é o bônus, que num valor, não vai pagar isso, tá? 991, quase R$ 1.000, né? É um workshop de produtividade, no valor de 97, mas não vai pagar. Um workshop de comunicação, que é vendido no Hotmart por 297, não vai pagar. E o curso do Mário, que custa 597, Resgatando o Amor Próprio, onde a gente fala sobre a importância do autoconhecimento, a importância de se amar para poder amar o outro. Lembra que eu falei isso hoje para vocês? Esse curso do Mário é espetacular. O Mário é psicanalista, o Mário é treinador, é especialista em desenvolvimento humano também. Então, ele tem muito conhecimento e ele traz para nós esse curso dele também para complementar. A produtividade é para o catequista aprender a aproveitar melhor o tempo, nas 24 horas, ter mais tempo para fazer mais coisas. A comunicação, para você se comunicar com seus catequizantes. Então, importantíssimo esses 3 cursos aqui para o catequista. Isso é bônus, isso é presente que eu dou para vocês hoje, porque se você for comprar, é outro valor. Bônus, R$ 991 que vocês não vão pagar, tá? A Aracia, que dá um testemunho dela, ela tem 53 anos de catequese, enfim, ela também comprou o curso, mas eu não vou passar aqui, não. E aí, o que eu quero falar para vocês? Deixa eu trazer aqui, opa, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Só para porque eu não vou passar o vídeo dela, então deixa eu só pular aqui o vídeo dela, tá? Ok, deixa eu colocar aqui. Esse vídeo aqui eu quero passar para vocês, porque é o vídeo da Maria Nunes, onde porque eu vou passar o valor para vocês agora. Olha o que ela fala sobre o valor do curso. Aí quando surgiu o curso, né? Aí tinha uma quantidade de imposto, assim, meu doutor atrapalhado. O que eu vou fazer? Eu quero participar, né? E aí o meu cartão não dava para passar tudo. O investimento que eu fiz, né? É pouco diante da grandeza, né? Do que a gente consegue da parte, tanto tá me ajudando, né? Espiritualmente, pessoalmente, intelectualmente. Me ensinou a me organizar também. Eu estou me sentindo mais segura, mesmo, né, mais livre para fazer, né, as atividades mais criativas, sem medo, né? Sem medo de errar. Esse é um ponto, né? E agora a gente vê que, como você colocou lá na formação, é a mídia social a nosso favor, a favor da evangelização, né? Nós precisamos, né, usar esse instrumento, né, em prol da evangelização. E eu não quero não tomar catequista ultrapassado. Para mim, catequese fora da caixinha é um despertar. É um encontro em que Raquel te pega e te joga na parede, e acorda. Sai do banco, sai do sofá, para de preguiça, vamos despertar para evangelizar. Então, eu só tenho gratidão a palavra, né? Gratidão mesmo. E aí, gente, qual que é o valor desse investimento? A Maria disse que o valor é pequeno, o que ela pagou é pequeno perto do grande valor que tem a formação saindo da caixinha para catequizar, tá bom? Então, vamos lá. O preço normal dessa formação é R$ 2.497. Esse é o valor oficial, e não é teoria. Centenas de catequistas reais já pagaram esse valor, aplicaram o método e transformaram os encontros, as famílias e a própria fé. Mas preste atenção, porque o que eu vou te falar agora talvez seja a oportunidade que você estava esperando há muito tempo. Só por você estar aqui hoje, ao vivo comigo nessa formação, você está recebendo 60% de desconto imediato. O que significa isso? R$ 1.500 de desconto. Agora, eu estou dando isso para você agora. Então, você não vai pagar R$ 2.497. Com o desconto de R$ 1.500, o seu investimento hoje cai para apenas R$ 997. Que bacana isso, não é? Só que eu olhei para isso e pensei, se essa pessoa chegou até o final, é porque ela realmente quer mudar. E por isso, eu fui além para você. Estou fazendo uma oferta relâmpago para você tomar uma decisão rápida. E isso tem que ser até amanhã, às 23h59. Se você garantir a sua vaga até amanhã, você entra no grupo VIP e recebe um desconto dobrado. Não está acreditando? É verdade. Além dos 60%, você vai levar mais 40% de desconto sobre esse valor, que equivale a R$ 400 de presente meu para você, literalmente tirados do nosso bolso.
E não é desconto simbólico, é um desconto real. Qual é o resultado? Você vai acessar a formação completa por apenas R$ 597 à vista. Você vai ganhar R$ 1.900 de desconto para iniciar agora mesmo a sua formação. Isso é incrível, não é? Fala para mim. Se você não puder pagar à vista, não tem problema. Ainda tem mais uma possibilidade. Você paga em 12 parcelas de R$ 59,75. Lembrando que tem um pequeno juros aí que é da operadora, não é para nós. Essa parcela significa menos de R$ 2 por dia, gente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Quando foi a última vez que você investiu em você? Lembra? E mais, quanto custa continuar fazendo catequese no improviso? Nós não queremos mais, não podemos mais fazer, não é? Quanto custa terminar o ano exausto, sem direção e sem sentido, que não deu, sabendo que você não deu o seu melhor? Com a formação, você tem clareza do seu passo a passo, encontros planejados, cheios de sentido, ferramentas prontas para aplicar na prática, uma metodologia já testada por milhares de catequistas, apoio de uma comunidade que cresce junto com você e a certeza de que você não está sozinho nessa missão. E lembra de uma coisa importante, essa é a maior condição já oferecida pela catequese fora da caixinha. Muito provavelmente é a última vez que você vai ver esse valor e tem prazo para acabar, que é amanhã às 23h59. Vou revisar com você, até amanhã, meia-noite. À vista, você vai pagar R$ 597. Já está tendo um desconto de R$ 997 menos R$ 400, você vai pagar R$ 597. Parcelado, com juros do cartão, em 12 parcelas de R$ 59,75. Você vai ganhar mais um presente, que eu já falei para vocês, R$ 991 e mais um ano de curso. Eu vou ser muito honesta com você. Quem decide agora, muda agora. Quem adia, deixa para depois, permanece onde está. Você não vai sair do lugar se você não tomar essa decisão agora. E eu sei que você não está aqui para continuar igual. Se o seu coração bateu mais forte, se você sentiu que essa formação é para você, não deixe para depois. Depois, a vida chama, o tempo corre e a oportunidade passa. Vem comigo, confirme a sua vaga agora e comece a construir uma catequese mais leve, mais consciente, mais frutífera. O tipo de catequese que transforma vidas, começando pela sua. Se você assistir todas as aulas que forem liberadas num período de 30 dias e você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Isso aí é um compromisso meu e do Mário com todos os catequistas, tá bom? E aí, gente, eu quero saber quem é que vai junto comigo. Quem é que vai junto comigo nesse curso? O Mário vai colocar o link, já deve estar colocando aí o link. Agora, você vai ganhar, além da formação, você vai ganhar um curso de produtividade, aproveitar o tempo. Como que o catequista pode aproveitar melhor o seu tempo? Porque é produtividade, é um curso que se chama produtividade. E isso ajuda muito você a entender aonde que você está desperdiçando o seu tempo, tá? Então, um curso de produtividade, um curso de comunicação, ajudar você a entender essa linguagem e como falar com os catequizandos. Então, um curso de comunicação na catequese para catequistas, tá? E o curso que chama Resgatando o Amor Próprio, do Mário Eduardo Paz. Ele é psicanalista, é sócio meu e ajuda aqui, colabora. Ele faz parte da equipe da Catequese Fora da Caixinha, e ele que vai atender vocês, vai falar com vocês. E o Mário tem um curso maravilhoso, aliás, ele tem vários, né? E ele disponibilizou esse curso para a formação Saindo da Caixinha para catequizar. Então, é o curso de produtividade, curso de comunicação e curso que se chama Resgatando o Amor Próprio. Isso ajuda muito você e ajuda o seu catequizando também. É um curso para quem está começando, para quem quer começar, para quem já começou, para quem já tem muitos anos, é para todo mundo. Mas para quem vai começar, é maravilhoso. Pessoal, estou finalizando então a aula de hoje. Gratidão a vocês que estiveram aqui comigo. Parabéns por terem participado. Deus abençoe, proteja e guarde a vida e a missão de vocês. Façam a inscrição. Eu vou colocar agora o link aqui no YouTube e vou colocar o link também nos grupos da Jornada do Catequista. Um beijo para vocês, Deus abençoe, proteja e guarde cada um de vocês e conte sempre comigo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.
abrir mais a minha mente, para falar a verdade. Antes eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu tô conseguindo, como se diz, expor mais a minha ideias. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista, hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu conheci o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos. Eu fiquei tão apaixonada, porque eu não perco nada do evangelho. Eu aprendi a falar com as pessoas, no começo, para mim, era meio complicado, sabe, aquela coisa de relacionamento com outros catequistas, eu tinha dificuldade, às vezes, de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar, e sou pouco de fazer. Então, aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então, eu acho que foi um avanço para a minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas. Por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum. Que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então, eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então, isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha mesmo. Eu me desconheço, eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos, e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo, a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se portar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova. E saindo da caixinha, acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa? Eu vi aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Eu nunca vou falar isso em público. E olha o que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito. Assista os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre o assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim.